Para um bom trabalho de adestramento, é necessário que você cheque as condições do seu pitbull e leve em consideração os fatores que podem interferir no treinamento. Ao programar um trabalho constante de adestramento, é importante levar em conta algumas condições. Escolha um local adequado de acordo com o tipo de trabalho que você deseja fazer. Procure ambientes diferentes para acostumar o cão a uma variação de situações. Preste atenção nas condições do clima. Períodos muito quentes são desfavoráveis ao trabalho. É muito importante observar o estado em que você está no momento do trabalho. Se você estiver muito nervoso, preocupado ou cansado, deixe o treinamento para outro momento. E, finalmente, observe a saúde geral do seu cão. Inicie então o treinamento apenas se ele estiver em estado saudável. Bom, agora a gente vai passar para uma outra fase agora do aprendizado, que é o adestramento de obediência, né? A gente até então falávamos de educação e estamos entrando em outra fase agora. O que muda da educação agora para a obediência? Como é que fica a questão da exigência com os animais? Bom, a princípio, gente, é bom deixar bem claro que na realidade a educação é apenas uma prévia de extrema importância, obviamente, para que a gente comece a introduzir, ou seja, dando mais ênfase, entendeu? Na área de adestramento convencional. A gente chama convencional porque se trata de comportamentos básicos do dia a dia relacionados às necessidades básicas também de nós seres humanos, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a dar mais ênfase em cada exercício, começar a buscar um condicionamento mais total, né? Entendeu? Para que a gente consiga realmente abordar todas as necessidades nossas, lógico, levando em consideração as necessidades dos cães também, tá? Tá, e de uma maneira geral, nessa fase, o que você pode perceber do Pitbull? Né? Eles são cães que gostam do trabalho, eles são cães ativos, cães energéticos, como é que é isso? Sim, exatamente. Os cães, é bom deixar bem claro, os Pitbulls, especificamente falando, eles são cães ótimos, são cães que são dotados de uma energia extra, comparado a outras raças, né, de uma forma geral. São cães realmente que vêm dos terriers, são cães que realmente gostam, entendeu, ou seja, explorar o meio ambiente, gostam de interagir com a família, com o meio ambiente. São cães que precisam, principalmente porque são alvo de sensacionalismo, mais um motivo para a gente interagir com eles. São cães que se tornam sociáveis, muito dóceis com a família, com as pessoas, com crianças, e podem ser trabalhados em lugares inclusive, ou seja, posteriormente ao trabalho nosso de adestramento, ser trabalhados em áreas abertas, com total controle, como qualquer outro cão. João, e os instrumentos que são necessários aí para o adestramento? Bom, a gente está vendo aqui, por exemplo, um dos instrumentos muito utilizados quando a gente inicia o treinamento, é uma coleira de couro, a gente já viu anteriormente, tá? Ela não fere nem o físico, muito menos o emocional do cão, é muito prático para a gente usar no dia a dia, tá? Ok. Aí depois a gente tem aqui o colar de elo, bem convencional, né? A gente chama colar. Tá, como é que se usa o colar de elo? Sim. Então aqui a gente faz esse movimento, coloca no pescocinho do cachorro e muita gente na realidade distorce um pouquinho, acho que pela visão externa dele, ele só traz coisas boas, mas não é bem assim, nem fora também. Sim, precisa saber utilizar, né? Precisa saber utilizar. Ok. Aí depois a gente tem aqui a coleira, aqui uma guia flex, pouco usada aqui no Brasil, mas de extrema importância. Ela dá uma liberdade condicionada, mas maior para o cão, onde ele precisa de uma área maior para poder explorar o meio ambiente, mesmo como um reforço de algum exercício, por exemplo, tá? É muito usada, essa é a Giant, a gigante, né? Até para 50, 60 quilos, ela aguenta bastante. Essa é uma guia que a gente chama uma guia belga, tá? Para quem não quiser usar o primeiro instrumento, que seria a coleira de couro, ela já serve como uma coleira de couro, tá? Ok. Entendeu? Como uma focinheira também, ela tem aqui duas divisões, né? Tá? Tem aproximadamente 1,5 m, é muito prática para se usar em cães que estão iniciando o trabalho. Aí depois a gente tem aqui a guia convencional, né, de 1 metro, é uma guia de couro, uma guia bem prática, bem resistente, fica fácil na hora de segurar o cão, para uma pessoa que está iniciando o trabalho, o cão estiver literalmente passeando ou mesmo treinando, fica prático, tá? Os materiais básicos que nós usamos. A gente tem o famoso e polêmico colar de garra, tá? A gente está vendo.
Tem uma aparência, né? Isso, a aparência dele é feia, entendeu? Na realidade, mas é feia porque é desconhecido. É como se fosse uma arma, para quem nunca viu, tem medo até de tocar. Da mesma maneira como aquele aparenta ser uma coisa, mais sutil. Esse também parece que é uma coisa só ruim, né? Então depende da sua utilização, né? Aproveito a oportunidade só para deixar claro, é importante frisar bem que equipamento em hipótese alguma, ele traz algum malefício para os cães, ele machuca. Na realidade, quem machuca os cães são os homens que não sabem usar, são as pessoas. Nenhum equipamento fere os animais, quem fere são as pessoas, tá? Sim. Aí a gente tem aqui alguns instrumentos que a gente usa como reforços, né? Uma bisnaguinha, tá? Que é feito com material especial, para que os cães realmente venham a desenvolver uma boa mordedura, autoconfiança, brinquem, interajam, entendeu? Consigam se relaxar mais muitas vezes. Serve como um reforço para o centro, para um dentro, para um aqui, tá? Uma bisnaguinha comum. Tá, é bem resistente, né? Não causa danos aos dentes, porque não prende o dente. Por outro lado, ele ajuda na troca de, né, na dentição. Exatamente, da dentição. Quando os cães estão trocando os dentes, os filhotinhos, ele ajuda a abrir costa sem ferir. E aqui a gente tem a bolinha convencional, né, que a gente usa. Essa aqui no caso tem um elástico e coisa e tal, mas é uma bolinha comum, como qualquer uma outra, que ela também serve como para matar a curiosidade do cão, ao mesmo tempo serve como um reforço. Estímulo, porque é muito colorida também. Então né? você joga no chão, na realidade, tudo que se movimenta muito, que rola, ativa a curiosidade dos cães de uma forma geral. Aí já vem aquele impulso de caça, né? Espírito de luta. Exatamente, né? Impulso de caça, exatamente. Aí ele corre atrás, brinca e você usa como um reforço o tempo inteiro e é uma troca recíproca, né? Tá. Além desses equipamentos aí, você tem uma coisa diferente, que são os bancos, né? Como é que são esses bancos? Bom, os bancos nós vamos ver posteriormente, são bancos que a gente usa na realidade com o intuito de amenizar, entendeu, o estresse que é desenvolvido no treinamento, porque o estresse na realidade faz parte do negócio e na realidade ele tem um lado importante, que na realidade é através do estresse suficiente para que ele consiga realmente entender o que nós queremos dele a nível de comportamento, a nível comportamental, e a gente consiga realmente amenizar, transferindo para o banco, para que depois quando volte para o chão, que nós vamos ver, os cães estejam totalmente condicionados com o mínimo de estresse necessário. Tá bom, então a gente vai traduzir tudo isso aqui que você falou em miúdos, né? Então vamos para esse trabalho aí nos bancos. João, então vamos ver na prática como é que é esse trabalho do banco, né? O que ele tem de diferente? Vamos falar desse início aí no trabalho do banco. Então tá, em primeiro lugar eu queria apresentar o cachorrinho, um cachorro muito bonito, tem 8 meses de idade, o nome dele é Butch, tá? Ele nunca fez, é lógico, trabalho de banco nenhum. Bom deixar bem claro, o primeiro trabalho é familiarizar-se com o cão, para que ele se sinta à vontade, né, com quem o está conduzindo. Sim, ou seja, porque este cão não é seu, né? É o primeiro contato que você está tendo com ele. Exatamente, a primeira impressão é que fica de extrema importância fazer, ou seja, deixar registrado uma boa marca, literalmente, tá? Então é importante ele saber que está tudo bem, que eu sou amigo dele. Aí eu vou começar a exercer o trabalho. A gente está usando uma rampa para facilitar o acesso até o banco, a gente chama de banco-mesa, pelo fato de ser um diâmetro maior, relativo ao tamanho do cão. Para que ele se sinta à vontade, mais tranquilo, à vontade, porque alguns cães adquirem algum reflexo ou já tem algum reflexo, assim como algumas pessoas, de altura. Então a gente vai aumentando, diminuindo gradativamente, né, na realidade do banco. Então vamos ver, climb. Então eu vou ir comparando climb, fica mais fácil, climb. Good climb, good boy. Ok. Então, uma vez que ele chegou no banco, eu imediatamente reforço, estou apenas segurando ele, não estou forçando ele a ficar no banco ainda, agrado bastante, poderia usar um petisquinho. Ele tá mais, nesse caso é um cachorro que está altamente excitado em relação a outros cães, ele não está com fome, como a gente está vendo, entendeu? Não está muito interessado, está tendo efeito secundário para ele, tá? Então a princípio, também, né? O reforço para ele vai ser o fato dele não estar sendo, entre aspas, sendo corrigido, perturbado. É uma correção de uma maneira inteligente, ou seja, se ele decidir pular do banco, pulou. Não. Esse é o comando que nós usamos. Não. Climb. Very good, good boy. Agrado. Ok. Tá? E aí você vai... Isso. O que eu quero, qual a intenção? Que ele, por si só, decida não sair mais do banco. É um trabalho muito inteligente para que a gente transfira todo o estresse que se gera num trabalho, porque o estresse, eu digo, de uma maneira, lógico, restrito, limitado, para que ele consiga realmente gerar apenas o suficiente para conseguir executar aquilo que nós queremos e que ele também tem que querer. O contentamento tem que ser sempre bilateral. Então nesse primeiro momento aí, nessa plataforma, nessa mesa que é mais ampla, você está deixando o cão à vontade, né? Para que ele não saia, né? Isso demanda muito tempo, não? Não, é muito rápido o processo. Após 3, 4, no máximo, por exemplo, 5 vezes de tentativa do cão em sair do banco e você corrigir imediatamente. É importante deixar bem claro que os cães são extremamente imediatistas. Ou seja, o time de 1,3 segundos.
Então assim que ele tiver no ar, praticamente caindo no chão, saltando, imediatamente eu corrijo. Olha lá. Não. Existe uma leve pressãozinha. No. Climb. Dou o comando para subir, climb, que seria subir, climb. Very good. Para ele entender que ele não pode, que o único lugar onde ele vai deixar de ser incomodado, para não falar corrigido, tá, nesse caso, é em cima do banco. Aí ele vai ficar à vontade, vai começar realmente a relaxar em cima do banco. Sim. Para a partir daí a gente dá o start, seria o início entre movimento senta, deita, stay, que seria ficar em pé, para uma prova, por exemplo, uma exposição que se usa bastante, tá? E principalmente manter o cão imóvel no exercício, para que ele não saia, entendeu? Ou seja, do exercício, né, que nós queremos que ele realize, tá? Então vou deixar de novo. No. Climb. Sempre que eu fico paralelo ao cão, imediatamente quando ele adquirir, ele tiver com as primeiras patinha da frente no banco, eu venho na frente para servir como um parâmetro para ele saber como se eu estivesse em cima do banco com ele, para que ele se sinta relaxado, que ele tem que ter, entendeu? Ou seja, uma forma de poder adquirir autoconfiança em cima do banco, né? E nada melhor do que nós, como no caso, entre aspas, chefe, líder da matilha, para fazer isso como pro cão. Até que ele sozinho decida não pular mais. Aí eu vou começar a distanciar dele. Ele já está começando a sacar, começando a saber que em cima do banco é o único lugar onde ele não vai ser perturbado, literalmente. Sim. Porque vamos deixar bem claro que a correção existe. Essa correção que eu fiz, por exemplo, é o mínimo necessário para que gere o mínimo de estresse, para que ele entenda aquilo que eu quero. Porque, literalmente, nós queremos que o cão aja inteligentemente, não reaja. Entendeu? Principalmente quando se tem situações adversas para o cão, onde nós usamos, por exemplo, correção de forma inadequada, seria pessoas dando muito tranco, estrangulando literalmente, né? Enforcando o cão, fazendo ele subir. Eu quero que ele decida por si só subir no banco. Sim. E depois de já ambientado no banco, que tipo de trabalho você faz ainda nesse primeiro banco? Bom, aí a gente começa os primeiros movimentos, a dinâmica do movimento entre sentar e deitar. Eu posso, por exemplo, tenho várias formas. Eu poderia usar de forma indutiva um petisquinho. Se eu levantasse a altura da cabeça dele, ele não vai fazer com o petisquinho, porque não é o interesse dele agora. Ele não está muito interessado, tá vendo? Tem pouco interesse, ele não está com tanta fome assim. Tá? Lembra que as necessidades, eu frisei bem que são momentâneas. Cada momento ele tem uma certa necessidade, agora não é essa necessidade. Então o que eu posso fazer de outra forma? Nas juntas, literalmente, um leve contatinho, puxa um pouquinho para cima, sentou. Good boy, good sit, good boy. Opa, já deitou até. Ele está cansado, naturalmente seguiu o próprio instinto, isso seria seguir os instintos básicos, né? E deitou automaticamente. Se eu quero que ele sente novamente, eu posso ajudar nas juntas, sempre uso trabalho em junta que facilita bem, ou simplesmente, no começo não é nem um leve toquinho, é puxão mesmo. Eu vou puxando, começo sit, good boy. Ele é um cachorro muito ativo, muito esperto, ele não consegue ficar parado numa posição só. É importante a gente levar isso em consideração, respeitar esses limites. Então eu vou lá pro down de novo, vou na juntinha, na frente, down, good boy, good down. Por que eu repito várias vezes o comando? Literalmente para memorizar. Sim. Eu quero que ele associe, quanto mais ele ouvir essa palavra, né, esse comando, com esse timbre de voz, não é alto, tá? É um timbre, lógico, associado. Down, good boy, good down. Não, down. Se ele foi lá, no caso ele ofereceu uma resistência como essa aí, no down. Sem problema, simplesmente eu retorno novamente ao princípio, sit, porque antes dele deitar ele tem que sentar, e vou lá, down. Sem problema, seria sit, down, very good down, good boy, imediatamente, muito bom. Agrado, relaxo ele para que sinta à vontade. Tá vendo? Então, em hipótese alguma, desenvolve um estresse, entendeu? A ponto, entendeu? De adquirir algum reflexo, de querer pular do banco, de relutar o exercício, de querer me morder. De refugar e de exatamente, se recusar, entendeu? Terminantemente, né? Exatamente, que seria um absurdo. Então, na realidade, a gente deve sempre agir inteligentemente para que a gente tenha respostas inteligentes por parte do cão. Nós devemos ser uma fonte bem clara para os cães de informações, para que eles realmente venham adquirir rápido esse condicionamento tão necessário, tão básico, né, para o nosso dia a dia. Então tá vendo o cachorro com o mínimo de estresse. O estresse existe, mesmo na situação, embora não pareça, mas é o mínimo necessário. Que é, ou seja, ele é produtivo na realidade quando ele é dentro de um certo parâmetro, de um certo limite. Tá. E o que a gente vai ver com esse cão agora, João? Bom, ele está só um pouquinho mais adiantado do que o outro cão que nós vimos anteriormente. Quase nada, ele só teve um contato anterior. Exatamente, ali. Ele teve apenas um contato, mas ele tá vendo, pela ação momentânea, pela necessidade momentânea, ele é um cachorro que tem um drive. Drive seria a predisposição imediata que o cão tem.
em relação à comida, tá vendo? Ele é um cachorro que tá bem mais interessado do que o outro cão em relação à comida. Que já estava saciado. Exatamente. Então, né? Obviamente que fica muito mais fácil, porque é um veículo e tanto quando nós usamos comida, porque os cães literalmente são 100% carnívoros, né? Então é até interessante de vez em quando se usasse uma carninha, no caso estou usando uma salsicha, que é bem higiênico, né? Sim. Mais limpo, fica mais fácil e ele realmente está com uma boa vontade. Sim, então você vai se utilizar disso para estar ganhando é um ele veículo, pra você, né? exatamente, da maneira totalmente indutiva, só coisas boas. Nesse caso, como ele já passou pelo banco uma vez, né? A gente não precisa mais usar rampa. Eu vou começar a usar um pouquinho mais de compulsivo, que quer dizer, ou seja, associado coisas boas, mas também coisas um pouquinho ruins, entre aspas, tá? Então eu vou lá na frente comparando para ele, seguro curtinho na guia, climb, 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 ops, ok, good boy. Tá vendo? Tá balançando o rabinho, tá tudo bem imediatamente, que eu até demorei um pouquinho, tá? Hey, good boy, induzir ele, good boy, very good. Quer dizer, no banco, esse é o lugar onde você deve estar agora. É o lugar certo na hora certa, literalmente. Ele tem que entender isso. Então é importante a gente desenvolver esse elo com o mundo do cão, indo lá pro mundinho dele. A vantagem do banco também é que eu fico mais próximo a ele. Quando a gente trabalha no chão... eu até reparei que o banco iniciante ele é maior e mais alto. Exatamente. Né? Porque o que eu quero é que ele mantenha um contato direto comigo, como se eu estivesse da altura dele. Porque no chão a gente não consegue isso. E se perder esse medo também de altura, depois nos outros bancos ele já está resolvido. E é muito interessante deixar isso bem claro para as pessoas, que quando você vai para o mundo do cão, se abaixa, por exemplo, é muito mais fácil um cão se aproximar de você. E quando você anda, ou seja, quando você está andando, se movimentando próximo ao cão, muitos cães literalmente têm a sensação como se você fosse um gigante. É como se a gente estivesse no meio, eu por exemplo como baixinho, no meio de um time de futebol, entendeu? Jogadores de basquete. Ficaria difícil, a gente tem uma leve má impressão. Isso é bem psicológico, tá? Bom, nesse caso a gente vai fazer os mesmos exercícios, só que de maneira indutiva. Então, ele já está bem interessado, então eu vou lá. Tá vendo? Quase nem precisa outra mão. Só dá um toquinho, ó. Down. Very good, down. Good boy. Sit, sit, sit. Very good. Estou ensinando de maneira totalmente indutiva. Mais do que em relação ao outro cão, porque eu descobri uma fonte que agora para ele é uma fonte muito boa. Down, down, down. Dá uma ajudazinha, down. Mas tá vendo? Ele nem ao menos percebe meu toque. Quer dizer, ele está aprendendo sem saber que está aprendendo, literalmente. Tá? No começo é exatamente essa a ideia. Sim, sit, ele já vai correspondendo. Sit. Vou levando ele para cima. Sit. Good. Come on. Oops. Sit. Sit. Good. Very good. Vou lá, se eu quiser. Stay. Stay. Very good. Good stay. Good boy. Good stay. E aí ele já está assimilando. Exatamente. Quanto mais eu repetir o comando relativo ao exercício, a dinâmica do movimento, sit, sit, good boy, levantei automaticamente, ele é obrigado a sentar porque se dói o pescocinho, a coluna enverga, ele automaticamente, o instinto diz para ele, na dinâmica do movimento, que ele deve executar determinado movimento. E é reforçado pelo pitisco, pelo meu comando, pelo meu carinho, que nesse caso é só uma confirmação, vou lá, ó, down, 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 dou uma puxadinha, down, good down. Nesse momento não tem nenhuma preocupação com a execução da posição de maneira perfeita, né? Ele pode ficar torto, isso não tem problema, né? Porque a gente, na realidade, só vai começar a se preocupar com postura e com o movimento em si, para que ele não fique se movimentando, ou seja, que obviamente a consequência seria, no caso, quando se transferisse para o chão, teoricamente, ele quebraria o exercício de qualquer forma. Exato. Não é o que nós queremos. Então nós vamos ver isso a seguir com o cachorro que está numa fase mais adiantada, que seria num banco menor. É interessantíssimo. Conforme ele vai assimilando o exercício, vai criando, entendeu, realmente uma naturalidade em cima do banco, nós vamos passar para um banco menor, que automaticamente vai impulsioná-lo a fazer com que ele automaticamente corrija a postura. Entendi. Porque se um banco é pequenininho, se ele sentar torto, ele iria cair do banco. Ele não quer cair do banco porque ele sabe que não pode sair do banco. Então, automaticamente ele iria permanecer imóvel. Se ele movimentasse, também cairia do banco. Ele sabe que não pode, literalmente. Tá, e qual é o momento ideal para você sair deste banco para um banco menor? Bom, a gente vai passar para um banco menor quando literalmente ele estiver totalmente adaptado no banco, ou seja, tiver a vontade de não sair do banco, que ainda não é o caso dele, mas ele está começando já a assimilar, tá vendo? A sentir que no banco é o melhor lugar, tá vendo? Eu tô começando a puxar ele para fora do banco. Good boy. Outra coisa, como que eu diferencio para ele? Olha bem, é importante isso. Como que eu diferencio que estar no banco, resistir inclusive quando eu puxo, é o que ele deve fazer.
Porque fica meio esquisito às vezes para as pessoas, entendeu? Pode não entender. Primeiro eu puxo ele para subir e depois eu puxo ele como se eu quisesse que ele descesse. Quer dizer, para não confundir o animal, a diferença. Good boy, very good. Sim. Quer dizer, apesar de você tá vou lá. Trazendo, puxando, você está no comando de voz, você está aprovando a resistência dele. A resistência, a atitude dele. Eu estou diferenciando para o cão. Quando eu subo, não, eu estou com um timbre, eu assumo, entendeu? Uma postura diferente em relação a ele. Agora não. Sim. Eu vou lá, aumento a distância, dou volta, good boy, dou uma puxadinha, leve puxadinha, good boy, very good. Inclusive vou lá, como ele permaneceu, ele já entendeu a ideia que ficar no banco é muito bom. Vou lá, very good, good boy. Bom, é bom frisar bem, gente, que a partir do momento que o cachorro literalmente condicionou no banco maior, eu não vou precisar, lógico, a vida inteira estar fazendo um pequeno esforço para fazer com que o cão suba até o banco. Eu quero que ele decida por si só e se sinta à vontade em cima do banco, que é o único lugar onde ele vai se sentir confortável a partir do momento que eu der o comando relativo ao que eu quero, que seria, nós usamos climb, que quer dizer sobe, vá para o banco, tá? Então eu vou liberar ela aqui, ok, climb. Como vocês viram, eu não precisei fazer um esforcinho, subiu à vontade. Por si só ela já subiu. Então o banco já vai limitar o espaço dela. Entendeu? Essa é uma cachorrinha que está com aproximadamente 2 anos, tá? Sim. E ela tem aproximadamente 2 a 3 meses de treino que nós temos trabalhado ela, tá? Então a gente vai mostrar os mesmos exercícios que nós mostramos nos cães iniciantes. Agora já terminado, agora já pronto, né? Então tá, ela está um pouquinho concentrada lá. Sit. Down. Sit. Down. Você pode reparar como ela estava muito na frente. Good. E o banco é menor, naturalmente, ela para se ajeitar, para se acondicionar melhor, ela já senta de maneira correta. Exatamente, quer dizer, ela está em esfinge corretamente. Sim. Se ela tentar, por exemplo, dobrar essa região, como alguns cães fazem quando estão cansados, quando está muito quente, ela iria cair do banco. Então, obrigatoriamente, ela está se autocorrigindo. Eu não preciso corrigir. Ela está fazendo down. Sit. Good sit. Very good. Good girl. Usa um reforcinho. Independente de onde estiver, good climb, good girl. Ela não pode sair, tá? Good climb. Fico mais à vontade. Continuo agindo que nem gente. Okay. Continuar sendo gente, good girl. Vou lá de vez em quando reforço, se for o caso, tá? Vou lá, independente da distância, down. Ela procura uma posição correta. João, o objetivo desse banco menor é corrigir os movimentos. Movimentos, ou seja, postura e principalmente fazer com que o cão não quebre o exercício. Porque se ele tem um diâmetro maior, obviamente que ela poderia, entendeu? Não só quebrar a postura, mas ela poderia se movimentar nessa área. Nesse caso, uma vez que é down, mesmo que eu puxe para cima, a tendência dela seria seguir down. Não, down. Good down. Ela tá. Então, ó, down, very good. Sim, tá? Eu quero que... Ou sit. Very good sit. Uma vez que eu faço sit, mesmo puxando para baixo, eu quero que ela resista. Sim. Good sit. Ou puxando para cá. Sit. Sim. Very good. Mesmo eu testando ela, puxando, eu reforço. Olha bem, eu continuo falando. Sit. Good girl. Sit. Muito bom. Quer dizer, eu quero que ela entenda que o fato dela estar resistindo é exatamente o que eu quero nesse momento. Vou lá, uso um duplo reforço com uma carninha, no caso. Good girl. Very good. Good girl. Ela está esperando eu dar um outro comando para liberar do banco. Sem esse comando, ela não pode sair do banco. Eu não quero que ela saia. Good girl. Ei, Sussu. Good girl. Tá? Só com um comando específico, que seria... Ei, Sussu. Ok. Very good. Okay. Quer dizer, é um comando específico. Vou atrás de novo. Climb. Climb. Very good. Climb. Down. Good girl. Sit. Down. Sit. Very good. Não importa quantas vezes. Okay. João, como é que a gente faz então a transferência do banco, né, para o solo? Bom, uma vez que eu não preciso mais corrigir, por exemplo, down. Very good. Sit. Como vocês estão vendo, sit. Very good. Eu não estou precisando corrigir. Quando eu tiver certeza, entendeu, que realmente eu não preciso mais corrigir o cão, eu não estou precisando dar mais um toquinho. Detalhe, o meu timbre, ele tem uma influência muito forte. Por exemplo, uma criança, desde o nascer de um bebê, ele sabe diferenciar entre uma voz amiga e uma voz não amiga, carregado, vamos dizer, né? De um timbre meio carregado, que é sugestivo a coisa ruim. Isso é instintivo, o cão também sabe. Então eu não falo alto, eu posso falar assim, ó, down, down, repetir mais uma vez. Ou eu posso falar assim, sit. Baixinho o suficiente para o cão ouvir. Eles são, só para a gente ter uma ideia, 300 vezes
entendeu? Capacitado, entendeu? A mais do que o homem para conseguir. Sim, É uma cuidade muito grande. Então, na realidade, se a gente falar alto, você coloca ele numa situação muito constrangedora, muito estressante, que não iria favorecer nem um pouquinho o nosso trabalho, muito pelo contrário, poderia deixar o cachorro muito excitado e ter respostas inadequadas em relação a gente. Interessante que a salsicha caiu, né? Mesmo ela querendo... Não. A salsicha ela não pulou. Não pode. Né? Por exemplo, eu vou jogar a salsicha, ó. Já tá vendo, ó. Muito interessante. Aquelas não interessam. Não. O que interessa é que vem de mim. Sempre eu trago na região da minha face, quando sai o comando, e entrego para ela. Eu quero que a minha mão seja apenas o intermediário. Não quero que seja a fonte final. Nem a fonte inicial. Eu quero que só intermediário, por exemplo. Então ele tem que entender que vem de você essas benesses. Como se saísse, entendeu? A mesma boca que sai o comando, saísse como, por exemplo, eu deixo ela ver. Yes. Tá olhando para mim, tá vendo? Yes. Então eu vou virar aqui mais um pouquinho pra gente ver desse lado. Muito interessante isso. Então, por exemplo, sit. Very good. Então eu vou lá. Yes. Very good. Yes. Trago na minha região da minha boca primeiro, ó. Eu não levo direto lá, só intermediário. Ó. Trago até aqui na minha boca. Foco, yes. Quer dizer que o foco é você mesmo. Exatamente, né? a minha face. Apesar do petisco ser um reforço, né? Com certeza. Sit. Good. Down. Very good. Sit. Down. Down. Very good. Sit. Tá? Quantas vezes for preciso. Very good. Inclusive, a gente pode ensinar alguns truques. Entendeu? Ele pode fazer alguns truques. No caso dela, fica mais difícil para ela executar o movimento, porque realmente o banco é muito pequeno e seria como existe, vamos dizer, de um ser humano dando uma corda bamba. Fica difícil. Ele tem que estar muito bem condicionado. Mas a gente pode mostrar, voltando, retornando ao banco grande, que até alguns truques seria possível ensinar aos cães. Que a gente pode mostrar, entendeu? Um pouquinho mais tarde. Tá. Agora, o solo, como é que a gente transfere isso para Então, o uma solo? vez que o cachorro está bem condicionado no banco, eu dou comando, ela está esperando, eu estou puxando, ela não vem. Free. Good. Tá? Uma vez que está bem condicionado, não estou precisando corrigir mais, entendeu? Vou pro chão. Fica bem mais fácil pro chão. Sit. Good. Down. Very good. Sit. Aí, Ela já faz certinho. heel. Good. Heel. Heel. Parou automaticamente, então down. Sit. Aqui. Heel. Heel. Very good. Uma vez que transfere, o banco está pronto, transfere para o chão, muito mais prático para o cão. O estresse, o mínimo estresse necessário foi desenvolvido lá no banco. Aqui já não existe mais esse nível de estresse. Sit. Good sit. Very João, good. agora Testo, olha lá. Sit, uma vez que é sit, é sit. Sit. Good girl. Sit. Reforço, sit. Sim. Mesma história do banco. Mesma né? coisa, vou jogar de novo o petisquinho. Sit. Sit. Ignora. Good girl. Very good. Muito bem. Down. Down. Good. Good down. 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 Down, mesma coisa. Ela não pode. Isso é muito curioso, né? Down. Muito interessante. Ok. Free. Agora eu posso deixar ela comer se eu quiser. Ok. Aí agora eu posso, quer dizer, uma vez que eu libere ela... Você que deu e que forneceu, né? Exatamente. Você vai recorrer ao banco depois disso, depois já transferiu ao solo, você continua utilizando o banco? Exatamente, uma pergunta inteligente. Às vezes até por razões óbvias, né? Como você está falando de dar o comando para ele ficar em cima ali, né? É uma pergunta interessante. Por exemplo, se eu tiver qualquer probleminha no chão e eu tiver que recorrer a um tipo de correção, tem vários níveis de correção, entendeu? E várias formas de se corrigir. Se eu tiver que agir de uma forma um pouquinho mais severa, um pouquinho mais detalhada, imediatamente eu recorrer ao banco. Ou seja, o banco vai ficar pro resto da vida, entendeu? Lá no cérebro do animalzinho. Sempre que precisar. Sempre que eu precisar eu recorro, quer dizer, por quê? Porque o estresse, eu vou lapidar de novo o exercício usando o banco, quer dizer, o estresse vai ficar no banco, não no chão. Quando eu transfiro pro chão, não existe estresse. Entendo. O estresse, o mínimo necessário é desenvolvido no banco e não no chão. Então é muito interessante. Toda vez que eu precisar corrigir qualquer detalhe, eu vou, no caso, pro banco. Bom, vocês puderam acompanhar então esse trabalho interessantíssimo do banco, quando então você acostuma o cão
num banco maior, não é? E depois você transfere para um banco menor, né? E depois, no banco menor, você já corrige os movimentos e daí você vai para o solo, né? Você pode mudar a sua estratégia de acordo com o comportamento. Você vê que a gente tinha um cão que já estava saciado, então a comida, o petisco, não ia dar muito bons resultados, né? Então você vai mudando a sua estratégia de acordo com o comportamento. E depois você transfere para o solo e esses são os estáticos, né? Agora a gente vai passar para os dinâmicos. Na obediência, tanto os estáticos quanto os dinâmicos, eles servem, né, para o seu dia a dia, né? Então, João, eu queria que você falasse um pouco do andar junto, né? A gente vai mostrar os dinâmicos agora, né? Isso. Então, como é que começa o trabalho dos dinâmicos? Bom, eu diria o seguinte, em primeiro lugar é bom deixar bem claro que quando a gente realmente quer reforçar algum comportamento, a gente trabalha sempre a favor de instinto, lógico, ou seja, trabalhando em cima daquilo que o cachorro não só precisa, entendeu? Mas que ele quer. Quer dizer, entendeu? Na realidade se funde ao outro. Necessidade, entendeu? E querer. Então é importante a gente saber, ou seja, as necessidades momentâneas que ele tem. Se ele tiver com fome, é fome. Se for água, água. Se for um brinquedo, uma bolinha, entendeu? Uma linguicinha, ou o próprio carinho, contato físico, contato com outros cães, em suma, uma infinidade de motivações que a gente poderia recorrer. Sim. E de qualquer maneira, sempre partindo de você essas motivações, né? Tudo parte de mim, quer dizer, eu na realidade, nesse momento, eu sou tudo que ele precisa. É o provedor mesmo, né? Exatamente. Então, o primeiro exercício que eu particularmente friso bem, deixo bem claro e gosto de ensinar, seria o fato do cachorro vir aqui para você. Se trata de um exercício dinâmico, embora ele finalize na realidade com exercício estático, seria de preferência sentar na tua frente, mas muita gente na realidade acaba ficando equivocado, porque o fato dele vir para você e sentar são dois exercícios, não um só. Então muita gente espera que o cão venha rápido e ele acaba diminuindo a velocidade, porque quando ele vem rápido, ele sabe que ele vai vir, não faz diferença para ele vir rápido ou não, porque ele só vai ganhar depois que ele sentar. Então eu costumo dizer o seguinte, senta, você treina separadamente, depois você faz a junção. Sim. Então seria ideal primeiro toda a parte estática, né, para depois os dinâmicos. Não necessariamente, na realidade paralelamente, isso que é interessante, você treina todos os estáticos num ambiente totalmente diferenciado, que é o banco, e ao mesmo tempo no chão, isso não tem estresse nenhum. Você faz o dinâmico, usando sempre, por exemplo, lógico, indutivo, coisas boas que facilita para ele. O aqui de extrema importância, porque quando a gente está na rua, quando o cachorro de repente está desconectado de você, todos os comandos dentro da obediência, eles têm uma função prática, exatamente, né? Que é uma função utilitária, né? Então você pede para o cão ficar enquanto você entra no estabelecimento em que o cão não pode ter acesso, né? Quando o cão está longe, você precisa que ele venha perto de você, né? E o junto também para passeios, né? Para você conduzir o cão em sociedade. Né? Exatamente. Eu diria o seguinte, alguns truques, por exemplo, em se falando de truques, por exemplo, que são práticos, por exemplo, cumprimentar, o cão ficar em duas patinhas, é bonito, entendeu? É estético. Causa uma boa impressão, mas ele não tem serventia nenhuma. Não tem funcionalidade. Não. Né? Agora, por exemplo, aspecto mais circense, né? Exatamente. Não de trabalho. Por exemplo, um dos comportamentos, uns truques que é muito interessante se ensinar, o morto, por exemplo, fazer com que o cão se deite. Por quê? Quando você vai no veterinário, as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, num cão grande, em derrubá-lo, literalmente, colocá-lo na mesa, numa situação artificial. Quando você treina no banco, é prático, porque quando você for no veterinário, por exemplo, ao invés de você ter que fazer muita força subir um cão pesado, você simplesmente usa um comando, climb, ele aprendeu, ele sobe sozinho, depois você dá o morto e ele deita. Morto, porque ele tem que passar pelo deita para fazer o morto, quer dizer, você não precisa nem ao menos tocar, que se você toca, quanto mais pressão psicológica você usar, entendeu, mais reflexo você vai ter, ou seja, o cão vai ter, consequentemente vai relutar muito. Então eu não boto a mão nele. Outra coisa, do aqui eu parto para o junto. Um exercício se funde ao outro. É muito interessante. Como, por exemplo, antes dele deitar, é interessante que ele sente. Ele aprenda essa dinâmica do movimento. Sim, tem uma sequência aí, uma sequência, por isso que se tem uma sequência. Porque primeiro, antes dele deitar, ele tem que sentar. Por exemplo, eu nunca reforço quando ele sobe, sempre quando ele senta. Sim. Então, qual a sequência ideal para as pessoas? Primeiro, eu deixo o cão à vontade, porque se ele estiver ligado em mim, obviamente que ele vai me seguir, porque eu tenho o que ele quer. Então eu falo aqui, ou here, ou come, imediatamente fora. Ele está sentando, mas eu não estou preocupado em sentar. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado em ele vir rápido para mim. Mas como eu quero que ele disperse,
para poder facilitar o processo, porque quando ele está disperso é onde você realmente vai precisar desse comportamento de aqui. Uma criança jogando bola na rua, você não quer que ele vá, porque as crianças podem ter um impacto muito grande, entendeu? Ou, em suma, outros cães brigando, uma série de situações que podem ocorrer no dia a dia. O que eu faço? Ele está disperso, de repente eu vou lá, dou um leve toquinho na guia, ó, quer dizer, um aviso para ele, tipo, ó, eu tenho alguma coisa aqui, você deve vir do meu lado. Deixa ele dispersar primeiro, enquanto ele está, entendeu? Por exemplo, lá. Aí eu falo, aqui. Ó, vou pro mundo dele de preferência, tá? Sim. Imediatamente reforço, ok, libero. E não você vai recolhendo a guia também para exatamente, porque né? A guia, na realidade, ela é o intermediário, né? É a conexão entre o homem e o cão, ela faz com que realmente o cachorro seja conduzido, né? Seja conduzido através dessa motivação, a guia eu recolho, para que ela também não se enrosque. Às vezes o cachorro acaba se enroscando e tendo uma atitude totalmente oposta que eu quero. Ele acha que está sendo corrigido. Então eu recolho a guia junto comigo. Por isso que nesse caso, eu particularmente gosto de usar uma guia flex. Entendeu? Uma guia flex, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Porque a guia recolhe sozinho. Sim. Você não tem que se preocupar, entendeu? Em ter que recolher ela com uma mão, né? Aqui, por exemplo, veio aqui para recolher e... chegou, ok, libero. Não me preocupe em ele sentar. Eu quero que ele aprenda a vir aqui. Primeiro indutivo, depois eu vou usar compulsivo. Entendeu? Então agora, por exemplo, eu vou usar uma guia flex, que ela recolhe sozinha. Tá vendo? Só soltar, ela recolhe. Então eu vou usar lá, por exemplo. É muito mais prático. Detalhe, quando eu começar, por exemplo, a usar correção, um leve corretivo, um leve toquinho, o que vai acontecer? Eu vou pôr por baixo aqui, para não incomodar o cão, que se eu deixo em cima da cabeça, tem cães que se incomodam demais. Então deixo lá embaixo, eu viro o colarzinho para baixo, com a saída do canhão que a gente fala. Detalhe, se eu começar a usar um leve toquinho, para ele vir para mim, ó, e der um leve toquinho, e manter essa mão que deu o toquinho, que corrigiu, por menor que seja a correção, mas aqui no meio, não faz sentido. Por quê? Para o cão, ele iria entender de que forma, vamos entender assim. O cachorro vai a favor ou contra as motivações negativas? É lógico que é contra, não faz sentido eu ir para um lugar onde está cheio de coisa ruim. Então eu diferencio de que forma? Olha só, eu uso do lado, lateralmente. Agora, o petisco, a coisa boa, vem no meio. Então olha lá, ó, um toquinho, ó, aqui. Good. Ele mal vê a guia. A coisa boa está aqui no meio, é onde eu quero que ele venha. Eu não quero que ele siga a minha mão, que ele vá do lado. Estou começando a usar o corretivo existe desde o princípio. Só que, tá vendo, ele é bem sutil. Sim. Ele passa praticamente despercebido. Por exemplo, aqui, ó, ele vai subir. Ó, leva um toquinho, ok. Já sumiu, a guia está aqui do lado. Eu quero que ele venha exatamente no meio, tá? A partir do aqui, a gente se ensina junto. Então, eu venho aqui, vou virando, ok, junto, ok. De novo, novamente, para esse lado agora. Junto, muito importante para passeio, aqui, né, João? Aqui, good, juntou. Very good. Ok. Mesma coisa, vou repetindo. Juntou, 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 juntou. Ok. Libera o petisco maior. Então, o junto, lógico, extrema importância para passeio, para atravessar um semáforo, uma rua movimentada, passar entre carros, entre crianças, brincando, entre outros cães. Então, extrema necessidade. Sim. Mas eu não quero ficar corrigindo o cão o tempo inteiro, por isso que tem que ser um condicionamento total, não parcial. E muita gente também não consegue passear com o cão literalmente arrasta a pessoa, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, a gente vai exemplificar aqui, a gente vai exemplificar com um cachorro que está iniciando agora. É muito prático, uma coisa que, se você souber fazer uma boa condução, se você, ou seja, usar realmente todo um processo bem dirigido, você consegue resultados imediatos. Então a gente vai mostrar, por exemplo, se ele tentasse me arrastar. O problema é o seguinte, imagine eu atravessando uma ponte, entendeu? E se eu fosse cego, tá certo? E fosse surdo. Quer dizer, o único contato que eu tenho para você me ajudar é o tato, é o físico. Então imagina eu atravessando uma ponte, a única forma de eu saber se você está comigo, se eu estou sendo reforçado, seria você com tato. Quer dizer, mantendo um contato comigo. O que eu quero dizer é o seguinte, transferindo em palavras curtas e claras, o cão, quanto mais você mantiver a guia esticada, seja qualquer guia, corda, seja corrente, mais ele está sentindo que ele está sendo reforçado nesse comportamento de te arrastar para chegar onde ele quer. É interessante isso. Então o que eu quero é o seguinte, assim como se você largasse de mim, deixasse de ter esse tato comigo, esse contato, eu iria me sentir sozinho e que algo estaria errado, é o que eu quero que eles, da mesma forma que eu quero transferir para o cão. Então vamos colocar isso na prática para a gente entender. Você pega um petisquinho, por favor.
Aí você excita ele com o petisquinho, não dá, só excita, vai levando pra lá, isso. Bom, tá esticando, tá me puxando, ele quer ganhar, mas eu não quero que ele ganhe, então eu travei a guia, ó lá, assim que ele sair, ó, dou um toquinho, good, very good. De novo, você excita ele, ó, dou um toquinho, eu quero que ele sinta, ó, sem me puxar. Parou de me puxar, ok, free. Pronto. Vamos usar com uma outra guia para ficar mais prático ainda. Que a guia flex às vezes, por favor. Então vamos usar a mesma coisa. Com o petisquinho fica bem mais claro. Então você pode usar, por favor, excita ele com o petisquinho primeiro. Como eu não tenho mais nada, ele está interessado no petisco. Isso. Então vai querer puxar ele, leva para lá. Isso, olha lá, opa. Leve toquinho, ó. Toquinho e afrouxa. Por quê? Eu quero que ele decida não me puxar. Se eu ficar puxando, vai ficar literalmente um cabo de guerra. Ele vai, enquanto ele estiver excitado, então olha lá, ó, eu afrouxo, opa, e dou um toquinho, ó. Um toquinho. Decidiu. Não puxou mais. Não puxou mais, tá frouxo. Ok. Free. Quer dizer, eu tô literalmente ensinando ele que me arrastar é um negócio ruim. Mas que se eu der um leve toquinho, hoje eu dou 2, 3 toquinhos, amanhã o condicionamento já foi se formando, né, esse elo. Sim. E eu não preciso mais, ou seja, eu vou simplesmente falar, vou usar um comando, não. Esse comando serve para todas as situações, sim, ou seja, regulares do dia a dia, no dia a dia, que eu não quero que ele continue, né, com um determinado comportamento, eu uso não ou não. Então cada vez que, vamos fazer só mais uma vez para deixar bem claro, você excita ele aí, isso, deixa ele cheirar bem, atrai ele, vira ele pra você, isso. Então tá indo, opa, deu um toquinho, não, good, de novo, excita ele, não, good, não, very good boy, ok. Parou. Bom, e ao final então do nosso programa de hoje, vocês puderam acompanhar a importância do aprendizado, como lidar com o Pitbull. Eu queria agradecer você, João, e deixar as câmeras aí para que você falasse um pouco sobre posse responsável, que é uma coisa, que é um assunto tão fundamental em se falando de sinofilia, né? Sim, eu acho que na realidade a posse, entendeu, responsável não se trata apenas do Pitbull, mas todas as outras raças que são discriminadas, né, pela mídia e por muitas pessoas que nem sequer, ao menos, têm um cão em casa, não sabem realmente do que se trata. Se você realmente puder canalizar, se você tiver consciência que na realidade se trata de um ser vivo que você precisa trabalhar e canalizar, eu costumo dizer que na realidade se nós seres humanos precisamos de escolas para que a gente possa evoluir, entendeu? Imagine os cães na realidade que vêm para o nosso mundo, tem um impacto muito grande, quer dizer, é uma força muito grande. Então eu até associo na realidade, eu costumo dizer que quando nós trazemos os cães para o nosso mundo é como se eles fossem uma pedra, quer dizer, nós temos que ser água, porque se nós formos pedras também ganham mais forte, e não é esse o nosso objetivo. Então para que as pessoas tenham consciência realmente de uma posse responsável que possa ser um pouco mais humana realmente, ser, ou seja, condizente àquilo que nós mesmos falamos tantos, que os cães realmente muitas vezes nós tratamos eles como seres irracionais e outras vezes nós tratamos como se eles fossem seres capazes de serem racionais, entendeu? E poder agir por si só, dividir pensamentos e tudo mais, em suma, entendeu? É importante nós darmos utilidade para os cães desde o nascer de um filhote e sempre estar muito consciente do que nós devemos fazer para que a gente possa ter uma vida repleta de alegrias, entendeu? Ou seja, que tenha sempre em mente a importância que existe na criação, na boa criação de um cão, né? Desde a escolha do filhote, que seja sempre algo consciente e que você possa estar dando condições para o desenvolvimento do seu cão, do seu pitbull. Sim, o mais importante é saber por quê e para que se quer um animal. Aí a partir de então você pode realmente ter um animal predisposto a poder te atender e você também atender as necessidades básicas de ambos. Tá bom, obrigado, João, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, foi um prazer. O prazer foi nosso e até o nosso próximo programa.